E se eu lhe dissesse que cada escolha que fazemos na vida tem um impacto? Esses resultados podem ser positivos ou negativos. Independentemente do resultado, é crucial reconhecer que as nossas escolhas podem ir além de nós mesmos e afetar as pessoas nas nossas vidas, tanto agora como no futuro. Por isso, é importante estarmos atentos às decisões que tomamos. Nesse vídeo, quero compartilhar com você uma história surpreendente da Bíblia encontrada no livro de Juízes, capítulo 19. É uma história que irá realmente te surpreender e talvez você não esperava encontrá-la na Bíblia. Também falarei sobre 2 lições importantes que podemos aprender com essa história. Antes de continuarmos, preciso mencionar que este vídeo pode não ser adequado para crianças e pode trazer à tona memórias difíceis de experiências passadas com qualquer forma de abuso sexual. No entanto, acreditamos que as lições compartilhadas serão uma fonte de grandes bênçãos para você e para aqueles que te rodeiam. Vamos começar. No livro de Juízes, dos capítulos 19 ao 21, a Bíblia conta uma história triste sobre um homem e sua concubina. Tudo começa em Juízes capítulo 19, versículos 1 ao 3. A história é assim. Havia um levita que morava em uma área remota na região montanhosa de Efraim. Ele tomou uma esposa de Belém de Judá. Infelizmente, essa esposa foi infiel e o deixou, para voltar para a casa de seu pai em Belém, onde permaneceu 4 meses. O levita, sendo um marido responsável, decidiu ir atrás dela para falar com ela gentilmente e trazê-la de volta. Ele levou seu servo e alguns animais para a viagem. Quando chegaram, a esposa o levou para a casa do pai, e o pai dela ficou feliz em vê-lo. O pai insistiu para que ficassem e eles acabaram passando 3 dias ali, comendo, bebendo e dormindo. Por causa da hospitalidade do pai, eles adiaram o retorno a Efraim. Tentaram ir embora algumas vezes, mas o pai da menina os convenceu a ficar mais uma noite. Porém, num determinado dia, o levita decidiu partir e respeitosamente informou ao pai que eles tinham que voltar e não ficariam mais. Então, embora já fosse tarde para tal viagem, eles partiram. Depois de partirem, chegaram perto de Jerusalém e já era tarde. O servo sugeriu ao levita: "Vamos para essa cidade dos jebuseus para passarmos a noite lá." Mas o levita recusou, dizendo: "Não ficaremos numa cidade de estrangeiros que não sejam israelitas. Iremos para Gibeá." Então eles continuaram a viagem, passaram por Jerusalém e chegaram a Gibeá, cidade pertencente a Benjamim, tarde da noite. Eles tentaram encontrar um lugar para ficar, mas ninguém os acolheu porque eram estranhos. O levita e a sua esposa, o servo e os jumentos acabaram ficando na rua. Então um homem idoso que era da região montanhosa de Efraim e morava temporariamente em Gibeá, onde todos os habitantes locais eram benjamitas, voltou do seu dia de trabalho no campo. Ao ver os viajantes na rua, perguntou a eles para onde iam e de onde eram. O levita explicou que eles estavam viajando de Belém para a região montanhosa de Efraim, mas por serem estrangeiros, ninguém lhes ofereceu um lugar para passar a noite. O velho homem então convidou para passar a noite com ele, garantindo a eles que cuidaria de todas as suas necessidades, insistindo que não passassem a noite na rua. Então a história toma um rumo dramático. Juízes, capítulo 19, versículo 22, relata: "Eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: Traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele." É uma reviravolta surpreendente e preocupante, não é? O velho homem foi até eles e implorou: "Não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está na minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a esposa dele trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura." Infelizmente os homens não deram ouvidos ao velho. Ele então pegou a esposa do homem viajante e a trouxe a eles. Eles abusaram dela a noite toda até de manhã, e quando amanheceu, eles a deixaram ir. Ela então desabou na porta da casa do homem onde seu mestre estava até amanhecer. Quando o levita acordou e abriu as portas para sair, encontrou sua esposa caída à porta, morta. Ele tentou acordá-la, mas ela não respondeu. Então, ele a colocou em um burro e continuou sua jornada. Ao chegar em casa em Efraim, o levita fez uma coisa chocante.
Ele pegou uma faca, cortou sua esposa em 12 pedaços, junto com os ossos dela, e enviou os pedaços para todos os territórios de Israel. Todos que viram isso disseram: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. O levita também escreveu cartas a todas as 12 tribos de Israel explicando o que havia acontecido com ele em Gibeá. Surpreendentemente, os benjamitas negaram, alegando que nada disso havia acontecido, e até defenderam as terríveis ações de seus companheiros de tribo. Agora, vamos fazer uma pausa e refletir sobre algumas lições importantes dessa história. Considere as primeiras palavras do versículo 1 do capítulo 19 de Juízes, que diz: naqueles dias em que não havia rei em Israel. A história nos ensina que a ilegalidade e a impiedade são as causas profundas do mal no mundo de hoje. Quando as pessoas acreditam que podem fazer tudo o que acham certo, sem considerar as leis morais, isso leva ao caos. A questão principal nessa história não é a ausência de um rei em Israel, mas sim a negligência da nação em relação às leis dadas por Deus. A sua falha em implementar e fazer cumprir essas leis resultou na sua falta de piedade. Uma sociedade sem Deus sempre levará à ilegalidade, o que é perigoso para todos. Muitas pessoas hoje querem viver sem considerar Deus, acreditando que Deus pode restringir essas pessoas da sua liberdade. No entanto, essa mentalidade só leva à ilegalidade. A procura da liberdade muitas vezes tem um preço, e a procura da liberdade sem limites morais pode resultar num mundo sem Deus e sem lei. As leis de Deus são para nos proteger e nos guiar, e não são pesadas para aqueles que estão dispostos a obedecê-las. À medida que uma sociedade se distancia de Deus, o tecido moral começa a se desfazer e a ilegalidade e o comportamento antiético se tornam mais prevalecentes. A situação de Israel, onde não havia um rei e todos faziam o que acreditavam ser direito de fazer e enfrentavam as consequências, serve como um exemplo crucial de que negligenciar as leis dadas por Deus não pode ser justificado. A violação dos mandamentos fundamentais pelos homens de Gibeá, tais como aqueles contra o adultério e a cobiça, ilustra as terríveis consequências de desconsiderar os princípios morais. Quando uma sociedade não consegue manter uma distinção clara entre o bem e o mal, as repercussões disso passam de geração em geração. A bússola moral prevalecente se torna distorcida, pois se baseia nas definições e ações das gerações anteriores. Isso perpetua um ciclo em que a compreensão da moralidade se torna cada vez mais comprometida, levando a uma sociedade repleta de desafios éticos e ambiguidade moral. Por que estou dizendo isso? Porque se não tomarmos hoje a posição de chamar o mal de mal, a geração depois de nós verá o mal como bem. Os acontecimentos dos capítulos 19 a 21 de Juízes retratam uma nação que gradualmente se afasta de Deus. Da mesma forma, no nosso tempo, há um desvio gradual dos caminhos de Deus, com comportamentos como a pornografia e a nudez a se tornarem normalizados, levando ao aumento dos casos de agressão sexual. O pecado tem consequências e o aspecto mais preocupante é que não podemos controlar as repercussões do pecado. Isso nos leva à segunda lição. A segunda lição dessa história é que o pecado tem consequências graves. A história não termina no capítulo 19, mas nos capítulos 20 e 21 no livro de Juízes. As ações de algumas pessoas em Gibeá levaram a uma guerra entre as outras 11 tribos e a tribo de Benjamim. É importante notar que nem todo o povo de Gibeá foi responsável por aquele ato de atrocidade, mas as consequências se estenderam além de Gibeá para afetar Benjamim e toda a nação de Israel. Essa guerra civil resultou na morte de mais de 65 mil pessoas somente da tribo de Benjamim. Gibeá e outras cidades foram destruídas e a população sofreu grandes perdas, quase levando à destruição de uma tribo inteira. Defender o mal e a maldade tem um grande custo, pois aqueles que defendem tal comportamento partilham a culpa e podem enfrentar a retribuição divina. As consequências do pecado nunca devem ser subestimadas. Devido aos atos hediondos em Gibeá, a tribo de Benjamim ficou com apenas 600 homens em Israel. As demais tribos, preocupadas com o futuro de Benjamim, buscaram uma solução, pois haviam jurado não dar suas filhas à tribo de Benjamim. Descobriram que os homens de Jabes de Gileade não tinham participado na guerra, por isso enviaram 12 mil homens para a guerra contra Jabes de Gileade
e deram 400 virgens aos benjamitas sobreviventes. Porém, isso ainda não era suficiente, pois havia 600 homens e precisavam de mais esposas. O povo ficou angustiado por causa de Benjamim e elaborou um plano para que os homens daquela tribo conseguissem esposas para si durante uma festa em Siló. Essa situação desesperadora demonstra as consequências de longo alcance do pecado e até onde as pessoas estão dispostas a ir para lidar com as suas consequências. Esse é o problema do pecado. Você só conhece o começo, mas não pode determinar o fim. A natureza do pecado é tal que as suas consequências são imprevisíveis e de longo alcance. Muitas pessoas que hoje lutam contra hábitos não começaram com esses hábitos. Elas provavelmente começaram com algo sutil e leve, apenas para se verem presos em padrões destrutivos. O que começou como uma violação e abuso aumentou até o assassinato da esposa do levita, depois levou à morte de muitos israelitas na guerra com a tribo de Benjamim e, por fim, resultou na morte de mais de 65 mil benjamitas. Além disso, levou à morte dos homens de Jabes de Gileade e até mesmo ao sequestro de jovens que participavam da festa de Siló. Meu amigo e minha amiga, quando você sente uma inspiração do Espírito Santo para interromper uma ação errada, é importante atender a essa inspiração e reconsiderar suas decisões. Mesmo comportamentos aparentemente inofensivos, como ver imagens pornográficas leves na internet, podem levar a ações mais sérias, como a masturbação, fornicação, adultério e coisas ainda piores. É crucial estar atento às suas decisões e ações, pois as consequências do pecado podem ser graves e difíceis. Encorajo você a ser cuidadoso e atencioso em suas escolhas e a estar ciente da natureza enganosa da tentação. As repercussões do pecado não são apenas consequências terrenas, mas também a separação espiritual de Deus. Assim como Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2 declara: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Portanto, é importante estarmos cautelosos e atentos para evitar cair nas armadilhas do pecado e abrir a porta para o diabo causar estragos em nós ou nas pessoas ao nosso redor.